Agora a gente parte para o nosso convidado. Primeiramente, queria agradecer o aceite do convite. É muito legal a gente poder ter assuntos fora da Noni que nos ajudam no dia a dia. E hoje quem vai falar com a gente é o Elmiro Filho, é um psicólogo. Ele vai falar com a gente sobre gestão de tempo. Elmiro, você está por aí? Sim. Fica à vontade. Pode começar. Obrigado, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falarmos sobre gestão do tempo, mais especificamente sobre como gerenciar nossas prioridades de maneira mais eficaz, especialmente para vocês no ambiente de trabalho. Eu gostaria de começar com uma pequena história que pode parecer assim bem simples, mas que carrega uma lição poderosa sobre como lidamos com nossas tarefas diárias. Imagine que você tem um balde vazio na sua frente e ao seu lado há algumas pedras bem grandes, algumas pedras menores, pedregulhos, e uma grande quantidade de areia. Agora o seu objetivo é colocar tudo isso dentro do balde. Se você começar colocando primeiro a areia, o balde vai encher rapidamente, e quando você tentar colocar as pedras grandes e as outras pedras menores, os pedregulhos, você não vai ter mais espaço. Ou seja, vai ser uma bagunça e você não vai conseguir colocar tudo dentro do balde. Mas se você fizer diferente, começar colocando as pedras grandes primeiro, depois as pedras menores, os pedregulhos, que irão se acomodando ali entre as pedras maiores, e por último, despejar areia. A areia vai se acomodar em todos os pequenos espaços ali que sobraram, e dessa forma você vai conseguir colocar tudo dentro do balde. Essa metáfora simples, ela tem uma lição assim importante, valiosa, que tem a ver com o tema. Se não focarmos nas nossas prioridades maiores, primeiro, as tarefas menores, as distrações, vão acabar ocupando todo o nosso tempo e principalmente a nossa energia. E no final, nós não vamos conseguir realizar o que a gente deseja, o que realmente importa. Então hoje a ideia é aqui explorar com vocês alguns conceitos e algumas estratégias baseadas na neurociência para nos ajudar a identificar e focar nessas pedras grandes, nessas pedras maiores, especialmente no ambiente de trabalho. Eu vou compartilhar com vocês 3 conceitos, 3 ideias importantes que espero que seja de ajuda para todos. A primeira é a fadiga decisória. A fadiga decisória é basicamente um cansaço mental que a gente sente depois de tomarmos muitas decisões, principalmente durante um dia. Ao longo do dia, nós temos que tomar cerca de mais de 30 mil decisões. Algumas inconscientes, nós não percebemos, outras mais conscientes, mas são muitas decisões. Então, imagine que o seu cérebro tem assim um tanque de combustível, um tanque chamado de energia cognitiva. Cada decisão que você toma, independente se é grande, se é uma decisão pequena, você vai gastando, você vai usando um pouco desse combustível. Então, se você gasta a maior parte do seu dia decidindo coisas menores, menos importantes, seu tanque vai se esvaziando. E aí, quando chega a hora de tomar decisões maiores, mais impactantes, decisões realmente importantes, você pode estar sem energia. Por exemplo, pense em um dia comum aí no trabalho de vocês, principalmente quem está no dia presencial. No período da manhã, geralmente, pelo menos era para ser, a gente tem mais energia. Geralmente você está mais cortisol, tem mais energia. Logo, a gente pode concluir que de manhã é um bom momento, ou talvez o melhor momento, para decidir sobre tarefas importantes. Por exemplo, planejar uma estratégia para um novo projeto, resolver um problema mais desafiador, um problema complexo em relação, por exemplo, a algum cliente. Agora, se você passa a manhã inteira, principalmente nas primeiras horas, respondendo e-mails que talvez não são tão importantes, tão urgentes, às vezes organizando reuniões ou participando de várias reuniões, algumas reuniões que talvez nem façam muito sentido você participar,
que vai acontecer? Quando for a hora de você tomar uma decisão, lidar com algo mais sério, mais importante, algumas coisas mais importantes, por exemplo, finalizar um relatório, negociar um contrato, propor uma melhoria em um processo, se você faz isso dependendo da hora e você já gastou essa reserva cognitiva, você não vai ter clareza mental. Você vai estar, muito provavelmente, esgotado. E uma forma da gente evitar isso é priorizar as nossas tarefas. Fazer as tarefas mais importantes, as tarefas mais desafiadoras, principalmente nas primeiras horas, logo pela manhã. Por quê? Porque a sua energia cognitiva vai estar no máximo. Deixar as decisões menores, as tarefas mais simples, por exemplo, responder um e-mail que não é urgente, organizar a mesa, limpar, enfim, deixar isso para fazer mais para o fim do dia. Isso não vai só ajudar você a preservar a sua energia, mas vai garantir que você use o melhor tempo, o tempo mais oportuno, a parte melhor do dia, para você fazer as coisas mais importantes. Resumindo, trate sua energia cognitiva como um recurso precioso. As pessoas costumam dizer que tempo é dinheiro. Eu prefiro dizer que tempo é vida. Muito mais importante que dinheiro. Dinheiro a gente perde e consegue recuperar. O tempo, não. Então, use sabiamente o tempo, as decisões que você tem, aquelas que têm maior impacto, e você vai conseguir perceber uma diferença na sua produtividade e inclusive no seu bem-estar. Diminuir a ansiedade, diminuir o estresse. O segundo conceito é de foco. Foco atencional. Eu vou falar sobre como a gente lida, ou como deveríamos lidar com algumas distrações e algumas interrupções que nós temos no ambiente de trabalho. Principalmente trabalho presencial, quem trabalha remoto também, mas, por exemplo, no escritório é muito fácil perder o foco. São muitos estímulos, muitas coisas acontecendo ao nosso redor. Talvez a gente é interrompido, algum colega pede ajuda, às vezes notificações no computador, notificações de e-mail chegando, notificações de aplicativos, de chat, notificações do celular, barulhos no ambiente. Tudo isso pode nos desviar do nosso foco, das tarefas que são mais importantes. Vamos entender primeiro um pouco como funciona o cérebro, sobre o nosso cérebro. O nosso cérebro funciona melhor quando nós estamos focados em uma tarefa por vez. Nós, por mais que as pessoas insistam em dizer que não, ou tentem ir ao contrário disso, nós não somos multitarefas. Todas as vezes que a gente está tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, sendo multitarefas, ou toda vez que nós somos interrompidos, o nosso cérebro ele leva um tempo para voltar ao nível de concentração que a gente tinha antes. O nome disso, tem um nome disso na neurociência, que é custo de transição. Pode acabar deixando a gente menos eficiente. Isso acontece muito em reuniões, principalmente quem participa de muitas reuniões, trabalhos remotos. Quem trabalha remoto participa remotamente, às vezes uma reunião seguida da outra, vai se desconectando de uma e automaticamente entrando em outra, ou às vezes fica no mesmo link, ou seja, a pessoa não tem esse tempo de transição, tem um resquício, um residual ali atencional em relação à reunião anterior ou em relação ao assunto anterior. Uma dica para isso, uma dica prática, é usar um conceito que a gente chama de trabalhos em blocos. Tem várias técnicas, estratégias, técnica do Pomodoro, talvez vocês até conheçam. Como funciona esse trabalho em blocos? Você vai separar alguns períodos específicos do dia para você se concentrar, para você ficar ali em hiperfoco e trabalhar em projetos mais críticos ou tarefas mais difíceis, incluindo comunicar, deixar claro para os seus colegas que naquele momento você está em hiperfoco e é preciso evitar ao máximo que você seja interrompido naquele bloco de tempo. Algumas empresas que descobriram isso e estão trabalhando nessa questão, elas têm fornecido um sinal visual. Não sei se vocês já viram. Algumas pessoas até imprimem
um papel escrito, né, que eles estão em hiperfoco. Algumas empresas estão dando algum cartão para indicar que você está nesse modo caverna, nesse modo de concentração e hiperfoco aí. Uma outra estratégia é gerenciar as notificações. Desativar de preferência aquelas notificações que não são urgentes. Por exemplo, e-mails, chats, notificações de aplicativos de mensagem durante esse tempo. Claro, às vezes não dá para desativar durante o dia todo, mas durante esses blocos de tempos, quanto menos distrações, até distrações visuais, mais você vai conseguir ficar em hiperfoco. Veja, se você desativa as suas notificações, você não vai ficar tentado a verificar as mensagens que chegam. Por mais que você não verifique, ainda existe a curiosidade. Você já se distraiu. Talvez você comece a pensar um pouquinho no conteúdo da mensagem, o que a pessoa escreveu no e-mail, dependendo da pessoa, né? Se é o chefe. Enfim, é mais fácil evitar do que resistir. Se você evita ter o alerta, a notificação, você não vai ficar tentado a querer saber e ficar pensando o que pode ser. É útil também criar uma lista de tarefas, uma lista de prioridades, e vocês seguindo aquilo na medida do possível. Lembrando, precisamos começar com as tarefas mais importantes, no momento em que a nossa energia está mais alta, que a gente não gastou, não tivemos ainda, não estamos na fadiga decisória. Resumindo esse conceito, lidar com distrações, lidar com interrupções, é uma questão de modular, de modificar o seu ambiente. O ambiente, obviamente, externo, o ambiente físico e o ambiente interno também. Envolve modificar nossos hábitos e ajudar o nosso cérebro a se concentrar melhor, diminuindo as distrações. Pequenas mudanças, como por exemplo essas que eu mencionei, de trabalhar em blocos, gerenciar as notificações, podem e geralmente trazem assim uma diferença significativa, grande, na produtividade e no bem-estar no trabalho, diminuindo estresse, diminuindo a ansiedade, aumentando o foco para que a pessoa não fique ali no piloto automático ou às vezes muito distraída. Terceiro e último conceito, mindfulness. Mindfulness, talvez traduzindo ao pé da letra assim, seria atenção plena. Mindfulness é sobre estarmos presentes, sobre estarmos no aqui e agora, totalmente concentrado no momento atual. O nosso cérebro foi feito para pensar. É óbvio que em alguns momentos a gente tem que ir para o passado, lembrar de coisas, ou ir para o futuro para planejar coisas. Não é esse o ponto de não podermos não voltar no passado ou não pensar no futuro. Mas durante a prática de mindfulness, nós precisamos perceber que nós estamos distraídos com pensamentos, ou do passado, ou pensando no futuro. No ambiente de trabalho isso não é fácil, porque é comum e as pessoas têm ficado cada vez mais sobrecarregadas. Muitas tarefas, às vezes é uma demanda muito alta, às vezes em alguns departamentos, em algumas empresas, poucas pessoas, um dimensionamento às vezes não muito correto. Em algumas empresas os prazos são muito apertados e isso é normal, a maioria. O que acontece? O mindfulness, num contexto desse, pode ser de ajuda, pode ser uma ferramenta poderosa para nos ajudar a ter mais foco. Focar, de novo, no que é mais importante, no que realmente importa. Por exemplo, como que a gente pode fazer? Antes de começar as tarefas, antes de começar o dia, nós podemos tirar alguns minutos para se concentrar na nossa respiração, perceber a nossa respiração. Podemos tirar alguns minutos para definir as intenções do nosso dia. Refletir, meditar, pensar nas tarefas maiores, no que é mais importante, no que a gente quer começar e concluir. Isso pode te ajudar a começar o dia com mais clareza. Você ter mais clareza, você tem mais determinação, aumenta a sua dopamina, aumenta a sua adrenalina, a sua sensação de propósito, o que aumenta a probabilidade de você conseguir. Ou pode ser que também você possa usar o mindfulness quando você está no meio de uma tarefa importante. Você pode praticar atenção plena, por exemplo, para evitar distrações. Como é que a gente faz isso? O nosso cérebro pensa a todo momento, a toda hora a gente está ou no passado ou no futuro, no passado ou no futuro.
Como é que a gente pode fazer? A gente pode perceber esses momentos que a nossa mente está viajando, a gente está divagando. O que a gente faz? Percebi que eu estou no passado e no futuro, eu vou gentilmente trazer o foco, voltar para aquela atividade. Eu posso usar principalmente os meus sentidos, talvez observar algum objeto, observar a forma, observar as cores, observar os sons, se for um ambiente que dê para ter cheiros, né? Tentar perceber isso. Os meus sentidos podem me ajudar a voltar para o momento presente. Isso pode ser útil principalmente durante reuniões. Às vezes a gente está em uma reunião e viajando, nem prestando muita atenção no que está sendo dito. Ou quando a gente está trabalhando em projetos mais complexos, que exige mais concentração, que exige mais foco. Se você faz essa prática de perceber quando o seu cérebro está divagando e voltar de maneira gentil para o momento presente, você vai ter mais condições até de consolidar aquelas memórias, conseguir lembrar, conseguir raciocinar com mais clareza. Um outro exemplo prático é fazer pausas mais conscientes. Por exemplo, eu estou num período, um bloco de tempo, eu gastei ali, tomei decisões, produzi, vou fazer uma pausa. Em vez dessa pausa eu ir checar meus e-mails e olhar a rede social, não, o que eu posso fazer? Eu posso tirar um tempo para prestar atenção às sensações do meu corpo. Por exemplo, prestar atenção na respiração, respirar de uma maneira mais profunda. A gente respira, óbvio, desde que a gente nasce, a gente não precisa aprender a respirar. Mas é muito legal a gente prestar atenção na respiração. Isso produz um relaxamento, tem uma oxigenação no cérebro, enfim, tem vários benefícios. Isso vai ajudar a gente a recarregar nossa mente e vai nos preparar para a gente voltar, depois daquele bloco, para o trabalho, mais atento, com mais foco. O Mindfulness também pode ajudar na priorização. Ou seja, quando você pratica atenção plena, você sai do piloto automático e você fica mais consciente. Isso vai te ajudar a escolher, definir as tarefas que são realmente mais importantes. Definir as tarefas que são urgentes, diferenciadas das tarefas circunstanciais. Algumas tarefas podem esperar. O que acontece quando a gente consegue fazer isso? A gente vai evitar gastar tempo, evitar retrabalho, evitar gastar energia com tarefas que não são tão relevantes, não são tão importantes. Em resumo, a prática de Mindfulness pode melhorar a nossa gestão de prioridades no tempo, a gestão do tempo. Estar presentes e focados nos ajuda a trabalhar de uma maneira mais eficiente, a tomar decisões melhores, a evitar ter aquela fadiga decisória e, no final das contas, aumenta a nossa produtividade, reduz nosso estresse, reduz nossa ansiedade, principalmente no ambiente de trabalho. Resumindo, para ajudar na memória aí, principais pontos do que nós conversamos. Comecei falando da metáfora do balde, aprendendo a importância de focar nas grandes prioridades primeiro, para que essas pequenas tarefas que a gente também tem que fazer não consumam o nosso tempo, ou todo o nosso tempo, nossa energia. Em seguida, falamos sobre o conceito de fadiga decisória. Destaquei para vocês a importância de utilizar nossa energia cognitiva para as tarefas mais importantes, quando a gente tem mais energia, quando a gente está mais focado. Falamos também como lidar com as distrações, interrupções. Vimos que nosso cérebro funciona melhor quando ele está focado em uma tarefa por vez. E pequenas mudanças, como por exemplo, trabalhar em blocos de tempo, gerenciar nossas notificações, geralmente trazem uma diferença gritante na nossa produtividade. E agora, por último, falei para vocês do Mindfulness, ou da atenção plena, e como ela nos ajuda a estar mais presentes no aqui e agora, mais focados, melhorando a nossa gestão de prioridades, nossa gestão de coisas que a gente tem que fazer no tempo. Concluo minhas palavras com um poema. Talvez alguém conheça, um poema muito legal, O Tempo, de Mário Quintana. Ele escreveu o seguinte: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado.
Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Cumpri o tempo aí. Se tiverem, sobrar algum tempo e quiserem fazer perguntas, fico aberto aí para tentar responder a pergunta de vocês. Muito obrigada, Elmiro, pela sua participação. Foi muito legal a gente falar sobre isso. Acho que não só no trabalho, a gestão de tempo é para a vida. E agradeço sua participação, por ter conversado com a gente, dividido seus conhecimentos com o pessoal aqui da Danone. Muito bom, Elmiro. Obrigado.